Pessoal, boa noite. Vou aguardar o pessoal entrar aqui. Eu vou aguardar o pessoal entrar aqui no YouTube aqui. Dando as boas-vindas aqui ao pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal aqui. Vou botar no chat aqui. O pessoal do Instagram aqui. O pessoal do Instagram está entrando ainda. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal aqui do YouTube. Vamos lá. Então hoje, gente, nessa live aqui, tanto aqui no Instagram quanto aqui o pessoal do YouTube, nós vamos falar a respeito das decorrências que pode acontecer sobre a sustação do processo da ação penal, né? Isso do golpe de Estado, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, da associação criminosa, dos crimes que ocorreram no dia 8 de janeiro. Então a gente vai ter as decorrências do dia 8 de janeiro, quais os crimes que eventualmente eles ocorreram e qual é a relevância disso com relação às imunidades parlamentares. Então essa é a nossa live de hoje aqui. Vamos lá. Vamos começar falando do seguinte. Então, qual é o nosso ponto aqui? O nosso ponto aqui é a respeito da imunidade parlamentar. Tá? Então, a imunidade parlamentar, ela, na verdade, ela está definida lá no artigo 53 da Constituição. Então, eu tenho o artigo 53 da Constituição, que ela fala da imunidade parlamentar, que ela diz o seguinte: os deputados e senadores, eles são invioláveis, tá? Civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então essa é a imunidade que o parlamentar tem. É chamada imunidade de natureza material. Então, primeiro ponto, eles são invioláveis. Eu preciso entender o que é essa inviolabilidade. Segundo ponto, quaisquer. Tem que observar que no começo da Constituição ela falava que os deputados e senadores, eles eram invioláveis por opiniões, palavras e votos. Ok? E a Constituição foi alterada para colocar a palavra quaisquer. Então o parlamentar, ele é inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos. Lembrando que o artigo 5º, agora falando um pouco da liberdade de expressão, tá? A Constituição, ela existe um princípio chamado princípio da unidade. O que é isso? Todos os artigos da Constituição, eles têm que ser interpretados à luz de todo o seu contexto, como se ele fosse um bloco unitário. Então, para todos os cidadãos, incluindo nós aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, nós somos livres, é livre a manifestação do pensamento, sendo apenas vedado o anonimato. Então, quando eu falo de liberdade de expressão, significa dizer que eu posso falar tudo, exceto aquilo que a lei me proíbe. E a Constituição ela falou o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, desde que eu fale quem eu sou. Então, eu posso dar a minha opinião à vontade, exceto, eu só não posso vedar o anonimato. Então, eu dou minha opinião, mas eu tenho que dizer que sou eu que estou falando. Maravilha? Então a Constituição, ela fez uma única exceção. Então, André, o que nós podemos nessa nossa vida falar? Minha resposta é: podemos falar tudo, ok? Exceto aquilo que a lei proíbe. Podemos falar tudo, exceto aquilo que a lei proíbe. Podemos falar tudo, exceto que nós temos o anonimato. Maravilha? Então esse é o primeiro ponto. Lá no inciso 4 da Constituição, o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, ela fala o seguinte: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então o que a Constituição ela falou? Ela falou o seguinte: a minha liberdade de manifestação do pensamento, eu posso falar tudo, exceto aquilo que a lei proíbe e o anonimato. Ok? E o que o Supremo, trazendo da Suprema Corte norte-americana, ele começou a mitigar. Para um cidadão comum, eu posso falar tudo, sendo apenas vedado o anonimato, e se eu lesar a honra de alguém, a imagem de alguém, essa pessoa tem direito a entrar com uma ação indenizatória, por dano moral, por dano material e por dano à sua imagem. Beleza? Aí o Supremo criou a primeira exceção. Qual foi a primeira exceção trazida lá dos Estados Unidos? Que é o chamado hate speech, que é o chamado discurso de ódio. Então o Supremo aqui no Brasil, trazendo a jurisprudência da Suprema Corte americana, ele colocou uma primeira exceção,
que não está definida na Constituição. Ele importou. Diz o seguinte, olha, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, só que ele não pode fazer o chamado discurso de ódio. Por que discurso de ódio? Porque ele foi lá no artigo 286 do Código Penal, que é a chamada incitação ao crime. Então, a ideia que nós temos que o discurso de ódio, ok, pode ficar caracterizada como um crime de incitação ao crime. Artigo 286. E onde é que foi isso? Foi, por exemplo, na Marcha da Maconha, por exemplo. Eu não estou fazendo apologia a isso não, tá? Eu estou fazendo uma alusão às decisões do Supremo. Que ele falou o seguinte, olha, na Marcha da Maconha, a pessoa pode falar, debater sobre a maconha, mas ele não pode estimular as pessoas a fumarem maconha. Maravilha? Então é o chamado discurso de ódio. Aí o Supremo agora foi além, mas primeiro eu vou dar uma pausa, não é isso? Primeira exceção que o Supremo falou, o discurso de ódio. Hoje ele está colocando outras duas exceções, que é a chamada fake news, que é mentir nas redes sociais, e a chamada desordem informacional, que é quando você fala uma verdade, porém leva uma pessoa a um equívoco. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas e com relação ao parlamentar? Eu quero que a gente compreenda que o artigo 5º, ele fala da liberdade de expressão para todo cidadão, toda pessoa. Então qualquer indivíduo no nosso país, ele tem a liberdade de expressão. Para os deputados e senadores, ele tem algo a mais, em razão do princípio da especialidade. Como ele é parlamentar, ele tem que parlar, ele tem que falar. Então ele é inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Opiniões é percepção de algo, palavra é aquilo que ele fala e voto é aquilo que ele decide enquanto parlamentar. Quaisquer. E o que significa esse quaisquer? Esse inviolável, tá? Esse inviolável é que o parlamentar, quando ele fala alguma coisa, tá? Enquanto deputado federal ou senador, ele tem a chamada excludente, para alguns de atipicidade. Excludente de tipicidade. O fato é atípico, não é crime, quando ele fala em razão das suas funções. É a chamada obtenção propter officio. Ele fala em razão de ser um parlamentar. Então ele comete um ato atípico. O fato é atípico, não é crime. E o que isso significa? Significa dizer, tá, que não pode ser instaurado inquérito policial contra parlamentar, que isso se estende na esfera, na esfera civil e na esfera administrativa. Significa dizer que ele não pode ter a interceptação telefônica ou quebra de sigilo com base nesse ato que ele fez. Isso está inclusive no habeas corpus 104.014 do Gilmar Ferreira Mendes. Maravilha? Então tem que ter essa percepção. Ele é inviolável, chamado imunidade material. Ele é inviolável por qualquer opiniões, palavras e votos. Maravilha. E o que acontece? O que acontece é que eu tenho as imunidades formais agora. Então, André, um parlamentar ele pode falar? Sim. Ele é inviolável? Sim. O que ele faz é um fato típico ou atípico? É atípico. Não é crime quando ele expressa a sua opinião. Mas, André, qual foi a primeira restrição que o Supremo fez? Olha, essa restrição, ela tem que se dar em razão do seu ofício, em razão das suas funções de parlamentar. André, me dá um exemplo para eu entender. Um deputado federal, ele é livre por suas opiniões, palavras e votos, enquanto deputado. Mas eu não posso, por exemplo, um deputado federal que seja flamenguista, e ele lá no estádio, lá nas redes sociais dele, ele fala o seguinte, olha, eu sou deputado federal, mas eu também sou flamenguista. E eu, como flamenguista, eu acho isso do presidente do Flamengo. Em tese, ele não vai estar cobertado pela imunidade, porque ele não está falando na qualidade de deputado federal, mas sim na qualidade de um flamenguista. Então, se ele ofender alguém, um diretor do Flamengo, eu sou parlamentar, mas eu acho que o diretor do Flamengo faz isso, ele não está cobertado por isso. Maravilha? Então tem que ser em razão das suas funções, quaisquer opiniões, palavras e votos, não é isso? E essa prerrogativa, tá? Ela não pode gerar também uma quebra de decoro parlamentar, a não ser que ele abuse das suas prerrogativas e ofenda alguém, ok?
nada impede que, mesmo não tendo cometido crime, se houver excesso de linguagem, ele pode responder por quebra de decoro parlamentar. Maravilha? Então, André, ele falou demais. Ele deixou a qualidade de parlamentar e ofendeu alguém. Responde ou não responde? Responde, porque ele não está na qualidade de parlamentar. Mas, André, na qualidade de parlamentar, se ele ofende alguém, ele responde por crime, sim ou não? Em tese, não, porque ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. No entanto, se houver excesso de linguagem, ok? Isso é que a jurisprudência vem dizendo. Excesso de linguagem, ele não responde por crime. Mas pode haver um controle político que pode gerar o quê? A quebra de decoro parlamentar. Onde ele pode perder o mandato, aí é uma questão política. Maravilha? Excesso de linguagem e inviolabilidade. Essas são as imunidades materiais. Ele comete crime, sim ou não? Opiniões, palavras e votos. Ponto. Mas, André, e as imunidades formais? O que é imunidade formal? De um processo. Então, André, um deputado federal pode brigar com a sua esposa e lesionar a esposa dele? Claro. Ele pode pegar um carro e bater em alguém e matar alguém? Claro. Ele pode cometer um crime de homicídio? Claro. Isso não tem nada a ver com suas opiniões, palavras e votos. Então ele vai responder por isso, sim ou não? É óbvio que ele vai responder por isso. Pelo homicídio, pelo estupro, pelo roubo, pelo peculato. Ele vai responder por isso. Maravilha? Só que ele passa a ter imunidades processuais. Quais são as imunidades processuais? É o que está definido lá no artigo 53, só que lá no parágrafo 1º. Então o que ele diz no parágrafo 1º? Olha, deputados e senadores, desde a expedição do diploma, tá? Entenda que o deputado federal, um funcionário público, um concursando, quando ele faz a prova, ele passa, ele assina o termo de posse. Maravilha? Um agente político eleito pelo voto, antes do termo de posse, ele é diplomado. Então ele é diplomado antes, significa dizer que todo o processo eleitoral qual ele foi eleito agiu de maneira rígida, e depois ele assina o termo de posse, que ele vai entrar em exercício. Então o que fala o parágrafo 1º? Desde a expedição do diploma, ele passa a ser submetido e julgado no Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho a prerrogativa processual, se fizer alguma coisa, algum crime, eu vou ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Beleza. E aí o que me interessa agora? Me interessa que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, quando eu falo Congresso Nacional, estou falando deputados federais e senadores, não poderão ser presos. Então não pode ser preso, salvo em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa, respectiva casa, para que, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, André, primeira imunidade material que ele tem. Falou palavra e voto, opinião, palavra e voto, ele é inviolável, não comete crime. Se houver excesso de linguagem, pode ter controle político. O que é controle político? Quebra de decoro parlamentar, a própria casa vai julgá-lo. Beleza. André, e os outros crimes? Olha, os outros crimes, ele vai responder, claro. Ele não é Deus. Se ele matar, roubar, desviar dinheiro, ele vai ser processado. Aí entram as imunidades formais. Qual é a primeira garantia que eu tenho? A minha imunidade, ser julgado no Supremo. Qual é a segunda imunidade? Olha, desde que expede-se o diploma, eu só posso ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Aquele crime que não cabe fiançar. Maravilha? Isso aqui eu não quero me aprofundar muito, porque, veja bem, o primeiro tem que ser preso em flagrante. Então o que vem na nossa cabeça? Só prisão em flagrante. Só quando ele está cometendo crime, ou ele acabou de cometer um crime. Eu tenho a ideia do flagrante próprio, ou real, ou do quase flagrante. Se ele está cometendo ou acabou de cometer um crime, ele pode ser preso em flagrante. Ah, mas ele vai ser submetido à prisão? A prisão dele vai continuar, vai se manter? Só se eu estiver falando de um crime inafiançável, é um crime que não cabe fiança. Eu não quero me aprofundar agora aqui nesses pontos processuais, porque não é a questão objeto da nossa live, que é especificamente com relação ao Ramagem. No Ramagem, qual é o grande ponto que está acontecendo agora? É a outra imunidade que ele tem processual, que é o seguinte. E aí são, na verdade, 3 pontos importantes. Recebida a denúncia.
Então eu quero que a gente visualize que lá no passado, tá, eu tinha uma questão que alguns autores até brincavam, e eu sempre falei isso, que a gente não pode confundir a imunidade parlamentar com a impunidade para lamentar. Por que você está falando impunidade para lamentar? Porque no passado, quando um deputado cometia qualquer crime, ele só era processado depois da casa autorizar. Então primeiro ele comete um crime e ele não podia ser processado. Só podia ser processado depois que a casa autorizasse o processo. Então o promotor, ele cometeu um crime, o promotor oferecia a denúncia, o juiz, o Supremo não podia receber. Primeiro ele tinha que pedir a autorização da casa para depois processar o cara. Com a emenda constitucional que alterou a Constituição, evidentemente, eu mudei essa ordem. Significa dizer que um parlamentar, quando ele comete um crime que não está relacionado com as suas opiniões, palavras e votos, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. E foi o que aconteceu agora com os crimes em tese realizados no dia 8 de janeiro. Não é isso? Foi instaurado um inquérito policial, investigado o golpe de Estado e a abolição violenta. O inquérito foi concluído, foi enviado para o Ministério Público, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Quando eu falo Ministério Público, estou falando do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele ofereceu a denúncia e o Supremo, naquela decisão da primeira turma, recebeu a denúncia. E quando ele recebeu a denúncia, o que ele fez? Recebida a denúncia, artigo 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, significa dizer dos crimes ocorridos após a diplomação. O STF dará ciência à casa respectiva, se for deputado, à Câmara de Deputados, se for senador, Senado Federal, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar a ação. Então o que aconteceu no caso específico do Ramagem? Quando eu falo Ramagem, eu não estou falando, não quero falar pouco dos outros réus, mas a nossa preocupação é com relação ao Ramagem e com relação a Jair Messias Bolsonaro. Primeira questão que me causa espanto. Então foi Ramagem, Bolsonaro e outros 6 réus neste grupo. Então, na verdade, a PGR, na ação penal que fala do golpe de Estado, ele dividiu em 4 grupos. Tá? Os líderes das instituições e políticos, tá? As pessoas que deram apoio logístico, as pessoas que fizeram a desinformação, entendeu? E as pessoas que ajudaram a dar apoio ao golpe de Estado. Vamos conversar sobre isso. Mas a ideia é, esses 8 que eram os líderes políticos e institucionais, tá? Que eram os generais, que era o Ramagem, como ministro da AGU, da BIM, que era o Bolsonaro enquanto presidente da República, foram todos denunciados. Não é isso? E por que no Supremo Tribunal Federal? Porque, na verdade, gente, apesar de haver 8 réus, um era deputado federal. Então, esse deputado federal, ele trouxe todos os outros co-réus para que sejam julgados no Supremo Tribunal Federal. É essa a primeira questão. E nós vamos conversar sobre isso, que o Supremo mudou inúmeras vezes a posição dele. Mas, André, ponto-chave, crimes ocorridos após a diplomação. Então, existem crimes. Então, André, eu só vou sustar a ação penal para crimes ocorridos após a diplomação e não os crimes ocorridos antes. E qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Ao meu ver, equivocadíssima. Qual foi o erro do Supremo Tribunal Federal? Basicamente, esse grupo, ele cometeu 5 crimes. Quais foram os 5 crimes que eles cometeram, que nós vamos contestar também esses 5 crimes? Primeiro crime, golpe de Estado. Segundo crime, abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito. Terceiro crime, associação criminosa. Quarto crime, deteriorização de patrimônio legalmente protegido. A nossa Constituição, o relógio, os bens lá. E quando eu quebrei o quê? Dano qualificado de patrimônio público. Então você tem uma ideia na cabeça. André, quais foram os crimes que ocorreram no dia 8 de janeiro? Golpe de Estado, abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, a associação criminosa, eles estavam reunidos, deteriorização de patrimônio especialmente protegido e dano qualificado de bem
da União. É isso. E o que falou o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Olha, o crime de golpe de Estado e o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e essa associação criminosa, ela se iniciou, sabe quando? Lá atrás, antes do 8 de janeiro. Lá naquele 7 de setembro, não é isso? Que o Bolsonaro, enquanto presidente, ele falou que, não é isso? Olha, as urnas, olha, vai ter um problema. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o Supremo entendeu de maneira equivocada, eu vou dizer por quê. Ele falou que golpe de Estado, abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito e associação criminosa foi realizado em 2021, lá atrás. Então foram crimes ocorridos antes da diplomação do Ramagem. Porque o Ramagem só passou a ser deputado da diplomação no dia 2 de janeiro de 2022. Esses crimes ocorreram antes. Agora, os crimes de dano qualificado contra o patrimônio público e a deteriorização de patrimônio, especialmente protegido por lei, esses crimes ocorreram dia 8 de janeiro. Entenderam? Então foram crimes ocorridos após a diplomação. Então foi essa a decisão dele. O que é bacana é que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ele fez a votação por 315 votos, o que é muito mais do que a maioria absoluta dos seus membros. Falou assim, nós temos 571, só você dividir por 2 isso aí. 315 é muito maior do que metade de 571. Então, sustaram a ação. Então eles ampliaram, olha, susta todos os crimes em face de todos os réus. Eu vou sustar em face do Ramagem e dos outros 7 e dos outros todos os crimes que eles cometeram. O que o Supremo falou? Nada disso. Eu vou restringir a sua resolução. Vou restringir o seguinte, não é em face dos 8, apenas em face do Ramagem. Então eu vou suspender o processo, sustar o mandamento da ação só em face do Ramagem. Em face dos 8, 7, segue normalmente, inclusive, Jair Messias Bolsonaro. E com relação ao Ramagem, não vou sustar os 5 crimes. Golpe de Estado, abolição violenta e associação criminosa, como foram antes, segue normal. Esses 2 foram cometidos depois, eu vou sustar. Ledo equívoco do Supremo. Por que isso, André? Vamos lá. Vamos começar a entender aqui. O crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito é que meu amigo André, né, falou lá, 503 deputados. A gente pega metade, dá 207, não é isso? Não, 257. Precisava de 257 votos e tiveram 350, né? Qual é o crime de abolição violenta? Tá? O crime de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático. Primeiro ponto que o Supremo se equivocou demais, e que foi o voto inclusive do André Mendonça, em que sentido? Olha só. Não dá para cometer ninguém os 2 crimes. Não dá para cometer abolição violenta contra o Estado Democrático e golpe de Estado. O que é isso, André? O crime de abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, tá? É quando eu estou querendo impedir ou restringir o exercício de algum dos poderes. Olha que interessante. Abolição violenta é abolir, é parar a atividade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal ou da Presidência da República. Eu quero interromper a atividade. Já o golpe de Estado é isso tudo, é interromper essa atividade, tá? E por outro lado, eu quero tirar a pessoa que lá está, é chamado tentar depor. E quando eu tento depor, eu quero tirar a pessoa e colocar alguém no lugar dela. André, me dá um exemplo para poder entender. Que é o seguinte. O Código Penal ele diz o seguinte. É o chamado princípio da absorção. O que é isso? Quando o cara mata alguém com 10 facadas, eu dou 10 facadas em alguém. Eu tive 10 crimes. André, eu cometi 10 crimes. 1 facada, 2, 3. Eu cometi 9 tentativas de homicídio e 1 homicídio consumado. Entenderam? André, quando o cara mata alguém com 10 facadas, ele realizou 9 tentativas de homicídio e 1 homicídio consumado? Sim ou não? Claro que não, é um crime só. Porque as 9 facadas anteriores, elas ficam absorvidas por isso. André, me dá um outro exemplo. Quando eu pulo o muro da casa de alguém, é violação de domicílio. E quando eu entro na casa e furto um celular,
eu estou cometendo furto. Eu realizo violação de domicílio com furto ou só furto? Só furto. Por quê? Porque, agora o ponto, o crime meio fica absorvido pelo crime fim. É a minha intenção de realizar aquilo ali. Por exemplo, se eu quero estuprar alguém e eu pego uma moça bonita, puxo pelo cabelo dela, dou um tapa nela, aperto o pescoço dela e transo com ela, tenho conjunção carnal com ela, eu não realizo lesão corporal, vias de fato, lesão corporal e estupro. Esse puxão de cabelo e esse apertar o pescoço, ele fica absorvido para o crime que eu queria, que é o estupro. Entenderam? Então quando o cara te dá um soco e leva o teu relógio, ele não realiza lesão corporal e depois realiza roubo. O crime de lesão corporal fica absorvido pelo crime que eu quero, que é roubar. Então o que o André Mendonça ele falou? Se eu tento dar golpe de Estado, e é o crime maior, necessariamente eu tenho que abolir algum dos poderes. Entendeu? Eu tenho que interromper a atividade. Se eu quisesse botar o Bolsonaro no lugar do Lula, eu teria que interromper a atividade do Poder Executivo. Olha, Lula, pare de desempenhar a função de presidente. Eu tenho que interromper. Abolição violenta. Aí depois botar o Bolsonaro no lugar dele. Golpe de Estado. Dá para realizar os dois crimes? Não, porque um crime fica absorvido por outro. Então já de cara, o crime de abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, ele fica absorvido pelo crime mais grave, que é o crime de quê? De golpe de Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto mais importante. O crime ele só se realiza quando todos os elementos lhe constituem. Como assim, André? As fases do crime, nós temos 4 fases de crime, mas eu sempre falo 5. O que é isso? Quando você quer realizar um crime, você tem que passar por 4 fases, que é a chamada cogitação, depois a preparação, depois a execução e depois a consumação. E por último o exaurimento, mas não importa, exaurimento que ocorre após a consumação. André, me dá um exemplo para eu entender. Se você quiser matar alguém, a primeira coisa é a cogitação, está na minha cabeça. Caramba, eu vou matar esse cara, eu não aguento mais esse cara. Cogitação. Esse ato é impunível. Não se pune a cogitação. Depois eu vou para a preparação. O que é isso? Como o cara é grande, forte, eu vou comprar uma arma. A compra da arma é a preparação para aquilo. Isso também é impunível. Quem compra uma arma não responde por homicídio. Eu só começo a realizar o crime de homicídio quando eu começo a realizar atos de execução, que é o quê? Apertar o gatilho e atirar na pessoa. Então, pensar em matar não é punível. Comprar a arma não é punível para o homicídio. Pode ser outro crime. Porte ilegal de arma. O que importa é que eu só começo a realizar o crime de homicídio quando eu começo a atirar em face do meu desafeto. É execução. E a consumação? Quando ele morre. Maravilha? E o exaurimento? É aquilo que eu faço depois da consumação. Que é o cortar o cadáver, enterrar o cadáver, tocar fogo no cadáver. Isso é exaurimento. O crime já está consumado. Mas por que você está falando isso? Agora o ponto-chave agora. Que o Supremo errou e errou feio. Que é o seguinte. André, lá atrás, em 2020, 2021, houve um ato preparatório para o golpe de Estado. Olha que bacana. Olha, vamos supor que tudo aquilo que foi colocado na denúncia do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, fosse verdade. O que para mim já é muito estranho. Não é isso? Porque o presidente da República, ele vai começar a preparar um golpe de Estado, onde ele é o presidente, e ele vai destituir no futuro um presidente que pode vir a ser eleito, e eu vou tirar o presidente eleito e vou me colocar no lugar. Já fica muito estranho. Mas vamos supor que isso fosse. Ainda que essa como é que eu posso dar um nome que não seja um nome ofensivo? Essa conjectura, ela existiu. E lá no dia 7 de setembro de 2021, Bolsonaro começou a preparar o golpe. É apenas ato preparatório. Ah, mas ele já queria abolir o Estado Democrático. Ele é tão fascista e tão golpista que ele lá atrás ele já queria fazer isso. Digo que, ainda que eu pense assim, interessante, o crime de abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado, ele só se perfaz quando ocorre a violência ou a grave ameaça. Então, ainda que eu fosse
lá no cartório, eu faço para os meus alunos. Vamos supor que Bolsonaro fizesse o seguinte: vamos fazer a minuta do golpe. E essa minuta do golpe, lembrando, gente, que minuta de golpe, minuta de contrato é um pré-contrato, é um rascunho. Minuta é rascunho. Tanto você faz a minuta de um contrato para que a pessoa possa ler e que essa minuta vire um contrato. Então, quando ele fala minuta de golpe, nem decreto de golpe houve, porque era uma minuta. Minuta é pré-decreto. Mas vamos supor que houve essa minuta. E vamos supor que essa minuta fosse no cartório e ele reconhecesse a firma de que ele queria efetivamente dar o golpe. O que interessa é que esse golpe ele só acontece quando houver a elementar do tipo, do artigo 359L e 359M, que é quando ocorre a violência ou grave ameaça. E sabe quando que houve violência ou grave ameaça? No dia 8 de janeiro. E quando que é dia 8 de janeiro? Pasmem, depois do dia 1º de janeiro. Então, tanto o crime de golpe de Estado, quanto o crime de abolição violenta ao Estado Democrático, ainda que você entenda que existiu, só se perfaz no dia do 8 de janeiro, que realmente eles quebraram tudo ali. André, houve violência ali? Sem dúvida nenhuma. Violência contra pessoas ou violência contra coisa, mas houve violência. Entenderam? E o que é interessante, que no crime de roubo, ele fala violência contra a pessoa. No crime de abolição violenta ou golpe de Estado, ele fala mediante violência. Então, André, no dia 8 de janeiro houve violência? Sim. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? O crime de golpe de Estado e abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, ele só se perfez no dia 8 de janeiro, quando houve a violência contra patrimônio público. Então eu entendo que o Supremo Tribunal Federal errou por dizer que golpe de Estado e abolição violenta só ocorreu lá atrás. Errado. Então tem que fazer a suspensão em face desses dois crimes também. Então tem que suspender em face de dano qualificado, deterioração de patrimônio público, golpe de Estado e abolição violenta. Por quê? Porque só se perfez quando efetivamente no dia 8 de janeiro. E a associação criminosa? Olha que bacana. O que é o crime de associação criminosa? A gente tem que compreender isso. Se o Gonê denunciou, ele sabe o que eu estou falando. E ele sabe que o crime de associação criminosa é um crime permanente. O que é um crime permanente? É aquele crime onde a sua consumação se prolonga pelo tempo. André, me dá um exemplo para eu poder entender o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, se eu, André, estiver portando uma arma de fogo de maneira ilegal no dia 10, e eu, no dia 11, continuar com a arma, 12, 13, 14, 15, eu estou sempre na situação de flagrante. Porque a consumação se prolonga pelo tempo. Se eu estiver portando drogas hoje e daqui a 10 anos, eu vou estar sempre em flagrante delito. E o crime de associação criminosa, lembra disso, instabilidade e permanência. As pessoas que lá estavam, em tese, aqueles 8, eles se reuniram com instabilidade e permanência. Vamos ficar juntos? Vamos. Onde é que eles fizeram isso? Que seja lá em 2021. Eles lá em 2020 já falaram o seguinte: olha, vamos nos reunir, não de maneira eventual, mas com estabilidade e permanência. Vamos nos reunir para dar um golpe, sim ou não? Sim. Aí os 8 apertaram a mãozinha e falaram o seguinte: olha, somos uma associação criminosa. Ê, que legal, aperta a mão, beleza. Vamos reconhecer no cartório. Está caracterizada a associação criminosa para cometimento de crimes, no plural. E eles se mantiveram fazendo isso. Se mantiveram associados. Estou associando. Quando é que se mantiveram associados? Em 2021 todo. 2021, não é isso? Quando veio 2022. Mantiveram-se associados? Sim. Eles se mantiveram associados após a diplomação do Ramagem? Sim ou não? Sim. Então eles estavam associados antes da diplomação do Ramagem? Enquanto o Ramagem não era deputado federal? Sim. Bolsonaro era presidente e o Ramagem não era nada, era apenas o ministro dele. Continuaram associados? Sim. Não é isso? Foi diplomado? Sim. Se mantiveram associados? Sim. Então o crime de associação criminosa foi realizado após a diplomação? Sim. Então também deve ser assustado? Sim. Então chegamos à conclusão aqui, lógica, tá? Que o crime de associação criminosa foi ocorrido antes e depois. Se foi depois, também deve ser suspenso. Então a decisão do Supremo está errada nesse ponto.
tem que suspender os 5 crimes e não apenas 2, como ele o fez. Mas André, você está com medo de falar isso em face do Supremo? Não, porque eu não estou atacando a instituição. Eu estou analisando apenas em efeitos penais e processuais já. Ponto. Mas André, qual é o outro ponto interessantíssimo agora? Olha só. Como é que eu sei que ele está querendo realizar esses crimes? Eu gosto de falar assim, que a pessoa claramente ela vai entender. Que é o seguinte, André, quando uma pessoa está meio chateada com a outra e ela saca uma arma e aponta para alguém, qual é o crime dela? Quando eu saco uma arma, meu amigo, olha isso aqui. Qual é o crime que ele cometeu? Olha que resposta jurídica linda. Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não posso saber. Sabe por que eu não posso saber? Porque eu não sei qual é a intenção dele. Não estou entendendo, André. Olha, o cara pode sacar a arma só para te ameaçar. Então é crime de ameaça. Não é verdade? Quem saca uma arma para te causar temor é ameaça. Artigo 147. Quem saca uma arma para dar 400 tiros na cara de alguém, ele quer matar. Então é crime de homicídio. Se ele saca uma arma em face de alguém, mas ele quer levar o relógio dele, não é nem homicídio nem ameaça, é crime de roubo. Agora, se eu saco uma arma porque eu achei essa mulher muito bonita e quero manter com ela conjunção carnal, é crime de estupro. Significa dizer, a doutrina não fala, não quero falar bonito aqui não, quero que todo mundo entenda. São chamados crimes de tendência transcendente. O que é o crime de tendência transcendente? O português é muito claro. O crime de tendência transcendente, eu tenho que esperar o próximo capítulo. Então quando o cara aponta a arma para você, eu tenho que falar o seguinte, olha, o que você quer agora, meu querido? Ah, você quer me ameaçar? Quer me roubar? Quer me estuprar? Ou quer me matar? Porque são 4 crimes diferentes. Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que para a caracterização de um crime eu tenho que saber qual é a sua intenção, qual é o seu dolo. Maravilha? E quando eu tenho esse dolo, ainda que eu tivesse dolo lá atrás, eu estou supondo com vocês, tá, que lá em 2019, lá em 2020, mesmo enquanto presidente, eu quero dar um golpe de Estado. E o Código Penal ele tem uma coisa que é um mó barato, que é a chamada desistência voluntária. O que é isso? Se eu conversasse com o Bolsonaro lá atrás, Bolsonaro, você quer dar o golpe? Ele fala, sim. Já é uma conversa meio estranha, né? Bolsonaro, o senhor é presidente? Sou. Quer dar um golpe de Estado? Quero. Que golpe é esse? Não, se por acaso eu perder, eu vou tirar o cara e eu vou me recolocar. É uma coisa que não faz muito sentido. Mas vamos supor que isso aconteceu. Que ele realmente quer dar golpe de Estado. Entenderam? De qualquer maneira, como ele não estava presente aos atos do dia 8 de janeiro, é muito fácil eu poder caracterizar que houve uma desistência voluntária. Entendeu? Eu até pensei em dar golpe. Pensei. Entendeu? Daria golpe quando? É óbvio que uma pessoa só daria golpe enquanto estiver no poder. Entendeu? Como é que eu poderia abolir o poder executivo, legislativo e judiciário enquanto presidente? Não é verdade? Se eu quero dar um golpe de Estado, eu perco as eleições em outubro. Qual é o período que eu vou dar o golpe de Estado? De outubro até 31 de dezembro. Até o Réveillon em Copacabana, não é isso? Então eu posso até lá desistir. Entendeu? E foi o que efetivamente ficou caracterizado. É óbvio que eu não vou deixar de ser presidente para depois de não ser mais presidente dar um golpe de Estado. Então, ainda que ele tivesse feito minuta, lembrando que minuta seria ato preparatório. Minuta golpista é ato preparatório, não é ato executório. E os atos preparatórios eles são impuníveis, salvo o crime autônomo. Isso é de uma clareza que para mim às vezes me incomoda. Porque se eu sou um mísero professor ou advogado criminalista, que estou falando com uma clareza solar e sei que estou certo, como é que pode um julgador não saber disso? Então, André, ainda que tenha havido a minuta do golpe, ainda que tenha sido apenas atos preparatórios, o crime de golpe de Estado de abolição violenta só se consuma quando? Quando há violência ou grave ameaça. E quando é que foi essa violência ou grave ameaça? Dia 8 de janeiro. Então, se ninguém estava lá, foram pessoas, eu antes poderia caracterizar a desistência voluntária? Sim ou não? Sim. E o que acontece na desistência voluntária? Eu só respondo pelos atos realizados. E qual foi o ato realizado? Talvez a associação criminosa.
Mas o crime de golpe de Estado e abolição violenta ele ficaria descaracterizado, porque foi um desvio subjetivo das pessoas que lá estavam. Tranquilo? E aí a questão do seguinte, André. Ok, mas se o Ramagem é deputado federal, esse foro por prerrogativa de função, ele atinge aos demais? Entendeu? Porque, só pra gente entender, gente, uma outra questão que eu não consigo te responder, que é o seguinte, olha só. André, o Bolsonaro já teve foro por prerrogativa de função, sim ou não? Sim. Ele foi presidente. Então, o presidente da República, quando ele comete crime, ele tem que ser julgado aonde? No Supremo. André, e o ex-presidente? O que é um ex-presidente? Com todo respeito, ele não é nada, porque ele não desempenha mais as funções. Não é isso? Então é um cara que tem que ser respeitado, tem as prerrogativas de ex-presidente, não é isso? Tem alguns protocolos, mas como ex-presidente que ele não desempenha mais as funções. Eu até brinco com os alunos, né? Juiz aposentado, ele fica com o controle da NET. Ex-presidente tem as prerrogativas, aliás, não tem mais as prerrogativas. E olha que interessante. André, e aí que eu não consigo compreender. Aí eu peço desculpas, porque eu não consigo explicar para vocês que estão no YouTube, para vocês que estão no Instagram, que é o seguinte. Bolsonaro hoje é o quê? André, eu entendo que toda aquela trama golpista foi feita enquanto Jair Bolsonaro era presidente. Então, para mim, ele deve ser considerado como presidente. Tá bom, meu querido. Então, se ele é presidente, eu vou considerar Bolsonaro como presidente. O foro dele diz que ele deve ser julgado no Supremo. Mas não na primeira turma, mas sim no plenário. Então, se eu entender que Bolsonaro deve ser considerado como o crime que ele cometeu enquanto presidente, ele deve ser julgado no plenário. 11 ministros. Não. Ele está sendo julgado agora, ele é ex-presidente. O foro dele acabou. Ele não é mais nada. Então, se ele não é mais nada, se ele não é mais presidente, ele deve ser julgado no Supremo, deve ser julgado em primeira instância. Assim como o Lula, na Lava Jato, foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, que era o juiz de primeira instância. Então, o Bolsonaro deve ser julgado ou em primeira instância, por um juiz federal, lá do Distrito Federal, porque não é mais presidente, ou no Supremo, mas no plenário. Estranhamente, ninguém está sendo julgado lá, mas sim na primeira turma. Entenderam? Não tem explicação. Segundo ponto, que para mim é uma questão bizarra. Agora vem a bizarrice. Por quê? André, por que você está falando isso? Por que você fala que a coisa é tão bizarra? É bizarra porque eu vou ler para vocês. Que é o seguinte. Quando o Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia e o Supremo recebeu, ele falou com a Casa. Casa, delibere sobre isso. Não é isso? E aí o que acontece? Lá a Casa falou o seguinte, 315 votos. Susta o processo em face de todo mundo e todos os crimes. Aí foi demandada a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número dos 1225 e 1226, 3 partidos, PDT, Rede e PSOL, ok? PDT 1225 e o PDT e o PSOL 1226. Entraram com a arguição de preceito fundamental. O que é isso? Eles falaram o seguinte, olha, quando a Câmara dos Deputados mandou sustar todos os crimes e para todos os réus, inclusive Bolsonaro, a Câmara dos Deputados se excedeu nas suas prerrogativas. Ele só poderia suspender em face do Ramagem. E eles demandaram em face do Supremo. Como é que eles fizeram isso? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí eu vou ler uma coisa para vocês que é o seguinte, André, quem julga essa ADPF? Cara, eu não vou fazer agora nada que seja muito... Eu vou ler para vocês o artigo 97 da Constituição. E sabe o que diz o artigo 97 da Constituição? Constituição. E o Supremo ele é guardião do quê? Da minha mãe ou da Constituição? Sabe o que diz o artigo 97? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou de membros do seu respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O que eu estou querendo dizer com isso? Se essa resolução da Câmara dos Deputados ela foi inconstitucional, se essa resolução da Câmara dos Deputados, suspendendo para todos os crimes e todos os réus, ela se extrapolou, eu até posso entrar com uma ADPF.
Só que quem tem que ser julgado, de acordo com a lei 9882, são os 11 ministros e não a primeira turma. Entenderam? Mas isso é uma leitura simples do artigo 97, combinado com o artigo 102 da Constituição. Então, André, ainda que a resolução tenha extrapolado, pode partido político demandar uma arguição de descumprimento do preceito fundamental? Sim. Quem julga isso? Artigo 97. Pela maioria absoluta de seus membros e não da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Tá bom, André. Então, já tá uma questão bizarra. É bizarrice atrás de bizarrice. Ok, vida que segue. Mas, André, ainda que seja isso, o Correio é atingido? Então me entenda. Vamos esquecer essa parte agora. Lembra lá do mensalão? Mensalão tinha senador que recebia propina. Tinha deputado que recebia propina. Mas tinha o Marcos Valério, por exemplo, que ele era dono de uma empresa marqueteira, de publicidade, não é isso? Significa dizer o seguinte: o cara que comete foro, o cara que comete crime que tem foro. Um deputado, quando comete crime, ele é julgado aonde? Supremo. E o cara da esquina aqui, que cometeu crime junto com eles, ele é julgado aonde? Aí o Supremo, ele inúmeras vezes, ele mudou as decisões dele. Eu vou aqui falar com vocês, vou dar aqui os anos para você, e o que o Supremo decidiu a cada momento. Olha que interessante. O Supremo ele falou o seguinte, olha só. Primeiro, vou dar uma evolução do foro. Como é que era no passado? Tá? Lá em 1964, foi editada uma súmula 394, que ela falava o seguinte, tá? Crime cometido durante o exercício funcional. Então, se o deputado cometeu o crime enquanto deputado, mesmo que ele deixe de ser deputado, prevalece a competência especial da prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal seja iniciado após a cessação daquele exercício. Então, lá em 1964, o Supremo falou o seguinte: se o deputado federal cometeu um crime enquanto deputado federal, ainda que o processo comece depois dele acabar o mandato dele, então ele não foi reeleito, não é isso? Ou ele foi cassado, não interessa, ele não é mais deputado. Mesmo que ele não seja deputado, ele vai ser julgado no Supremo? Vai, porque ele cometeu o crime enquanto deputado. Maravilha? Isso lá atrás. E o que começou? Começou a estressar o Supremo. Aí teve a ação penal 313, olha o número dela, ação penal 313, que ele falou o seguinte: olha, a regra é da atualidade. O que é a regra da atualidade? Se o deputado federal cometer o crime enquanto deputado federal, ele vai ser julgado no Supremo. Ok? Agora, se ele deixou de ser deputado federal, agora ele vai ser julgado lá em primeira instância. Princípio da atualidade. Então me interessa quando que ele foi denunciado. Então, se ele cometeu o crime enquanto deputado federal, foi denunciado, receber a denúncia do deputado federal, é chamada perpetuatio jurisdictionis. A jurisdição está fixa. É o Supremo e ponto final. Maravilha? E isso que ele começou a mudar. E lá em 2002, ele falou o seguinte: cara, olha só, esse foro vai ser mantido mesmo após a cessação do mandato. Então, se oferecer a denúncia, ele é deputado, mesmo que o mandato termine, ele continua sendo julgado no Supremo. Só que aí as ações penais começaram a lotar o Supremo. O Supremo passou a ser um tribunal penal, não um tribunal constitucional. Gente, eu não estou fazendo nem crítica nem apologia, eu estou dizendo o que aconteceu. Pô. E se ataca a instituição? Pelo amor de Deus, não estou atacando ninguém. Nós estamos aqui aclarando a nossa ideia. Então, André, o que aconteceu? O cara, inclusive com o Fernando Collor aconteceu isso, que é o seguinte: o cara era deputado, olha que bacana. O cara era deputado e ele era denunciado lá no Supremo. Ok? Denúncia no Supremo. Processo no Supremo. O que acontece? Eu sou deputado e estou vendo a chapa esquentando. O processo está seguindo. O processo está caminhando. A audiência está sendo feita. As testemunhas estão sendo ouvidas. Quando chegar pertinho da condenação, o meu advogado fala assim: ô doutor deputado federal, doutor senador, doutor presidente, olha só, a chapa está pegando fogo. Teve delação, todo mundo falou que o senhor é bandido, tem dinheiro na cueca, tem dinheiro na conta, tá tudo ruim pro senhor, doutor. Um pouquinho antes do julgamento, sabe o que eu faço? Eu renuncio. Ó, renuncio ao meu mandato. Não sou mais deputado federal, pare o processo do Supremo e baixe lá para a primeira instância. E lá na primeira instância, se eu for condenado, eu posso recorrer para o TRF, posso recorrer para o STJ e posso recorrer para o Supremo. Isso vai demorar 3.724 anos. Aí o Supremo começou a se ligar nisso. O
que o Supremo falou? Tanto que houve até na questão do Fernando Collor. Ele renunciou, mas mesmo assim ele ficou inelegível. O Supremo falou o seguinte, olha, se o processo já tiver instruído, o que é instruído? Se todas as provas já forem produzidas, se está tudo já bonitinho, se nós já estivermos prontos para julgar, mesmo que você renuncie, mesmo que você seja cassado, você vai ser julgado no Supremo. Entenderam? Então, se você quiser renunciar, ou se você for cassado, eu só vou baixar o processo se o processo ainda não estiver instruído. O que é isso? Se todas as testemunhas ainda não foram ouvidas, se todas as provas não foram produzidas. Agora, se todas as provas tiverem sido produzidas, todas as testemunhas ouvidas, e o processo estiver pronto para julgamento, meu irmão, eu não estou nem aí se você renunciou ou foi cassado. O processo fica aqui. Maravilha. Isso em 2002. Aí veio 2015, no inquérito 3734, que ele falou o seguinte, olha, ele começou a mudar a posição. Olha, gente, eu não quero fazer crítica não, tá? Mas houve, assim, algumas questões relacionadas à política que foi influenciando o Supremo. E o Supremo, em 2018, ele falou o seguinte, olha só, acabou essa bagunça. Não é se o cara renunciar ou não. Eu só vou julgar agora os crimes ocorridos propter officium, e em razão dele e durante o seu mandato. Então você me desculpe, eu só vou julgar os crimes, tá, que foram praticados por deputado, ou senador, ou presidente. Quando eu falo, gente, pode ser ministro, são pessoas que têm foro. Crimes ocorridos durante o seu mandato, e esses crimes foram ocorridos em razão das suas funções. Maravilha? E durante o mandato. E foi mais ou menos essa decisão que fez com que o Lula lá fosse julgado lá embaixo, né, isso em primeira instância. Por quê? Ah, mas o Lula é ex-presidente. Não interessa, tá? Mas o crime foi ocorrido enquanto ele era presidente? Ou ele apenas influenciava a presidente Dilma para cometer crimes? Não importa. O que importa é que ele não é mais presidente. Então ele não tem mais foro prerrogativo de função. Maravilha? Só que agora, em 2025, o Supremo, no inquérito 4787, para quem não está aqui, o pessoal do YouTube está vendo aqui também. Lá no inquérito 4787 de 2025, significa dizer o quê? Foi ontem ou anteontem, o Supremo falou o seguinte: o foro se mantém mesmo após o fim do mandato. É isso que o Supremo ele fez. Eu não posso tecer aqui alguma questão pessoal, mas o Supremo ele mudou hoje, 2025, completamente a sua posição. Significa dizer o seguinte: olha, se o cara cometeu o crime enquanto presidente, ele pode deixar de ser presidente, ser reeleito, renunciar, cassar, não me interessa, sou eu que vou julgar. A prioristicamente isso. Ele abandonou a regra da atualidade e está agora atuando a regra da contemporaneidade. O que é isso? Quando ele realizou o crime, ele era presidente, deputado ou senador, sim ou não? Sim. Não me interessa então. Foi um crime cometido no mandato dele? Sim. Então não interessa, eu Supremo, eu vou julgar. Maravilha? E aí teve outra questão do seguinte: André, e os corréus? Pô, André, ali você tem cara ali que não tem foro. Ele deve ser julgado no Supremo? Essa vis atrativa também atinge os corréus, sim ou não? Tá? E aqui também nós tivemos uma evolução bizarra. Porque o Supremo no passado ele falava o seguinte: olha só, se tem um cara com foro e o cara sem foro, o que eu faço? Eu separo o processo. Tá entendendo? Então, se o presidente da galáxia cometeu crime com o André, o que eu faço com o presidente da galáxia? Eu julgo no Supremo. O que eu faço com o André? Mando para o juiz que deva julgá-lo. Sabe por que eles falaram isso no passado? Pelo seguinte: porque senão o André está sendo prejudicado, porque eu não vou ter o duplo grau de jurisdição. Pô, Supremo, que sacanagem é essa? O cara é presidente, o cara é deputado, o cara é senador. Eu cometi um crime com ele. Tá certo que eu sou meio safado, que eu cometi crime com um deputado, não é isso? Mas eu não tenho foro. Então ele vai ser julgado no Supremo e eu vou ser julgado por juiz de primeira instância, porque eu não desempenho essas funções. Então o Supremo ele falava, ele separava os processos, cindia os processos. André, onde é que ele está isso? Olha, a regra da atração, ela foi até 2018. Historicamente, o Supremo sempre adotava o entendimento que em caso de conexão e incontinência, inclusive para aqueles sem foro, deveriam ser julgados pela corte. Até 2018.
Mas lá no inquérito, na ação penal 937, numa questão de ordem de 2018, ele passou a mudar o entendimento. Então esse entendimento de que todo mundo era julgado juntinho, junto no Supremo, foi até 2018. Em 2018 ele falou o seguinte, olha só, quem tem foro fica, quem não tem foro vai embora. E ainda vou além. Esse cara que tem foro, ele só vai ser julgado por nós, Supremo, se for um crime cometido durante o seu mandato e o crime foi em razão das suas funções. André, me dá exemplo de um crime cometido sem que seja em razão das suas funções. Me dá um crime cometido em razão das funções. Desvio de verba pública, desvio de emenda parlamentar. É um crime claramente, não é isso? É uma emenda parlamentar para construir uma estrada, eu vou construir uma estrada só para o meu avião. Crime. Em razão das funções. Agora eu sou deputado federal, não é isso? Chego em casa, já com um pouquinho de vinho na cabeça, a comida não estava muito fria, muito quente, eu espanco a minha esposa. O que isso tem a ver com a função de deputado federal? Então não vai ter o foro. Entendeu? Hoje o Supremo está dizendo o seguinte, se você cometeu um crime no exercício do mandato, eu vou julgar, ainda que você perca a sua prerrogativa. Por isso que, se você tiver de jet ski e espantar uma baleia ou molestá-la, me parece que não tem nada a ver com a qualidade de presidente da República. Não é isso? Ora, se você realizou um golpe de Estado lá atrás, tem função de presidente. Entenderam o que o Supremo está construindo? E eu estou fazendo uma crítica aqui, porque eu discordo dessa posição institucional. Você concorda com a instituição? Não. A existência dela você quer? Claro, é guardião da Constituição. Mas você discorda das decisões? Muito, porque na minha forma de ver elas estão erradas juridicamente e constitucionalmente. Maravilha? E por último, André, então beleza. Qual é o problema então? Então se só o Ramagem é que tem foro, porque o presidente da República não é mais, não é isso? Mas ele falou o seguinte, mas os crimes foram cometidos enquanto presidente? Sim. Então se os crimes foram cometidos enquanto presidente, não deve ser julgado na primeira turma, mas sim no plenário. Então já estaria errado isso também. Mas qual é o ponto final aqui? Que é o seguinte, essa situação de suspender o processo só em face do Ramagem e o processo correr em face de todos os outros 7, isso, na minha forma de ver, ela gera uma fragilização das garantias do deputado. Por que, André, você acha que vai haver uma fragilização das prerrogativas do deputado? Por inúmeros motivos. Quais são os inúmeros motivos? Olha só. Primeiro, eficácia da jurisdição. Então, olha só. Vamos supor o seguinte, André, na minha cabeça, me desculpe, tá? Hoje, quem é deputado federal? O Ramagem. E os outros 7 não são mais deputados nem nada, não é isso? Então, para mim, André, desculpe, susta para o Ramagem e para os demais segue direto. Tá, cara, só que tem um outro problema. Primeiro problema é o seguinte, eficácia da jurisdição. Por quê? Porque todas as provas que forem produzidas perante os 7, eu vou ter que produzir novamente perante o Ramagem. Todas as testemunhas terão que ser ouvidas novamente. Não, uma delas podem ser aproveitadas. O quê? Tá louco? Senão eu comprometo o outro, o que é? O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Então, se o processo for suspenso pelo Ramagem e seguir em face dos outros 7, todas as testemunhas têm que ser ouvidas novamente. Todas as provas produzidas novamente. Todas as decisões feitas novamente em face do Ramagem. Ah, e se os atos forem aproveitados? Aí eu estou comprometendo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Segundo, se os crimes são conexos, Ramagem, ele vai responder pelos crimes, mesmo sem se defender. Porque se Bolsonaro e os outros 6 forem condenados por associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta, dano ao patrimônio público e deteriorização de patrimônio legalmente protegida pela lei, e associação criminosa, eu vou estar necessariamente unido com eles. Então, eu mesmo sem ser processado, posso já vir a estar condenado quando o processo vier a iniciar. Estou tirando a prerrogativa. Eu estou mitigando a garantia do parlamentar. E vou gerar um prejuízo para a defesa, mitigando a verdade real. Por quê? Como é que eu vou me defender, sendo que todos eles já foram condenados? Eu já sei que eu vou ser condenado. E a imunidade parlamentar ela vai ser mitigada. Até porque o crime de associação criminosa, golpe de Estado
e abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, olha que coisa linda, é um crime de concurso necessário. André, o que é um crime de concurso necessário? É aquele crime, por mais que você tenha aquele teu ego, que eu sou eu, mas eu sou muito F. O crime de concurso necessário, ele é o crime que necessariamente tem que ter mais de uma pessoa para realizar. Não, André, eu sou demais. Eu vou realizar sozinho o crime de associação criminosa. Não tem como, cara. Golpe de Estado. Não tem como, cara. Entendeu? Abolição violenta. Não tem como, porque eu tenho que me utilizar das instituições. Então também estaria comprometendo essa questão aqui. Então, na verdade, a tese que eu defendo com muito respeito e clareza desde o Supremo, ela está redondamente equivocada. Mas por que muito equivocada? Porque sustar a ação penal em face só de 2 crimes e deixar golpe de Estado, abolição e associação, dizendo que o crime foi cometido antes da diplomação, está errado. Por quê? Porque ele só se perfaz com a violência ou grave ameaça. E a violência ou grave ameaça ocorreu no dia 8 de janeiro. Uma outra questão interessantíssima que é o seguinte, olha só. Tem coisas que não dá pra gente fugir. Olha que interessante. Não dá pra fugir disso. O que, André? Olha que bacana. Se eu me entender, olha só. Como é que eu posso falar de maneira clara? Uma coisa é eu me associar com alguém. Então, se eu, André, me reunir, por exemplo, com a minha amiga Mônica, que aqui está. Se eu, André, me reúno com Mônica para cometermos um crime, eu estou diante do concurso de pessoas. Sabe por quê? Porque eu mando na minha vida e a Mônica manda na vida dela. Não é isso? Nós estamos nos unindo, é chamado conjugação de desígnios em comum para realizar o mesmo crime. Entendeu? Então nós queremos realizar o mesmo crime. Vamos matar José da Silva? Sim. Então nós temos a mesma intenção, mesmo dolo. Entenderam? Então o que falou o Gonê na denúncia dele? Olha, nós temos 4 grupos de pessoas. É o grupo dos líderes das instituições. Entre eles está Ramagem e Bolsonaro, Helena e tal. Nós temos o grupo que deu apoio logístico para o pessoal do 8 de janeiro. Que apoio é esse? Deu dinheiro para ônibus, para avião, ajudou com comida. Eu tô também apoio institucional. E aí, cara, isso aqui parece... Bom, PRF entrou nessa. Sabe por quê? Porque a PRF estava fechando estrada para bolsonarista não votar. Está lá na denúncia, em tese. E eu tenho também o apoio o quê? O apoio logístico, financeiro. O que é isso? Apoio financeiro não, apoio na desinformação. O que é isso? Pessoas que colocaram na internet um montão de, abre aspas, fake news e desordem informacional para gerar um caos no país para poder dar golpe. Para vocês entenderem a construção disso. Entenderam? Então eu tenho um pessoal da cúpula, vamos dar golpe de Estado. Mas vamos dar golpe de Estado quando? Só depois que a gente sair do poder. Não antes, mas depois de sair do poder. Golpe de Estado. Eu vou lá para os Estados Unidos dar golpe de Estado. É uma coisa meio sem sentido, mas é o que está na denúncia. Pessoal do grupo da cúpula institucional, outros que geraram desinformação, os que deram apoio logístico e apoio financeiro, e o pessoal que ficou fazendo fake news e desinformação. Tá entendendo? Esses 4 aqui. E esses 4 aqui, esses 4 grupos, fizeram o quê? Influenciaram as pessoas do 8 de janeiro. É a dona Jupira, é a Débora, é todo aquele pessoal que foi lá e quebrou as coisas. Mas por que você está falando isso? Porque não tem outra saída, que é o seguinte, olha só. Então uma construção é o quê? Esses 4 grupos aqui, não é isso? Pegaram aquela massa de pessoas e influenciaram elas a quebrar tudo, para quebrar tudo e eu tomar o poder. Isso no domingo, que ninguém estava trabalhando. Diante dessa estrutura que o Gonê fez, eu mando um recado para o Gonê agora. Gonê, olha só. Nós só temos 2 saídas possíveis. Se esses 4 caras aqui estavam junto com essas pessoas do 8 de janeiro, eu tenho que provar que entre essas pessoas havia um liame subjetivo entre eles. Então eu tenho que pegar a Débora do Batom e falar assim, Débora do Batom, você conversou com o Bolsonaro, o Heleno, Ramagem, Weingarten, blá, 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 para cometer o crime, sim ou não? Você sabia desse plano? O que a Débora vai falar? Eu não. Eu só fiquei boladona, pé da vida com o país e fui lá fazer minhas coisas, pintar as coisas.
O que ela vai falar? Não havia liame subjetivo entre mim, Débora, e o presidente, e o tal. Não tinha. Significa dizer que aquelas pessoas do 8 de janeiro, elas foram mero instrumentos do crime. E se elas foram instrumentos do crime, elas não podem ser punidas pelo crime de golpe de Estado, abolição violenta e associação. Por quê? Porque elas foram instrumentos. Basicamente, é eu matar alguém com uma arma e prender duas pessoas, o André e o revólver Taurus calibre 38. O Taurus calibre 38 é mero instrumento. Entenderam? Agora, se eu disser que eles também devem ser punidos, significa dizer que havia liame subjetivo. Mas das duas, uma. Entendeu? Eu ainda vou além, senhor Paulo Gonet. Vou pegar um livro de direito penal e falar da questão chamada autoria mediata. O que é autoria mediata? Com M, não imediata. Mediata é quando eu utilizo uma interposta pessoa. André, me dá um exemplo para eu entender, só para você, para fechar. Às vezes o médico, ele tá puto com o paciente. Eu sou médico e não gosto do paciente. E eu quero matar o paciente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma interposta pessoa e vou induzir essa pessoa a erro. Como é que eu faço? Enfermeira, vem cá. Enfermeira, eu sou médico, tá aqui dizendo que ele tem que ter 3 gramas de bezetacil. Toma aqui a ampola com 3 gramas de bezetacil e inocule lá no paciente. A enfermeira, ela vai na boa, achando que está inoculando bezetacil, mas é veneno. Quem vai ser punido? Quem está por trás. O médico responde. A enfermeira, ela é inocente porque ela não sabia do plano delitivo do médico de matar o paciente. Isso é leitura simples de um livro de direito penal. Então, das duas, uma. Se Bolsonaro e essas pessoas aqui utilizaram as pessoas do dia 8 de janeiro como um instrumento para gerar violência ou grave ameaça no dia 8 de janeiro, eles foram apenas instrumentos. Devem todos serem absolvidos. Agora, se eu disser que Bolsonaro, junto com todo mundo de 8 de janeiro, eles, através de um liame subjetivo, todo mundo tinha intenção, com desígnios determinados, para cometer o mesmo crime, unidade de crimes, aí todos devem responder por esse crime. Então tem que pegar a dona Jupira, tem que pegar a Débora, tem que pegar aquela senhora com a Bíblia e falar o seguinte: a senhora tinha algum liame subjetivo com Bolsonaro? A senhora tinha consciência do plano delitivo, do golpe de Estado de abolição violenta? Sim ou não? Me parece que a resposta seria não. Então eles deveriam ser absolvidos. Então, da minha forma de ver, tá, são várias teorias que nós estamos aqui gerando. Se o Supremo pensa diferente, que tem que prender todo mundo, eu respeito isso. Por último, o Fux falou uma coisa interessante, que é o seguinte: olha só, a gente está esquecendo de um detalhe. E aí tem uma questão legal, que é chamado, que o David Hume, eu li o livro do David Hume, achei fantástico, que é um tratado de direitos humanos, não é isso? De comportamentos humanos, que ele fala o seguinte: ele fala que quando nós estamos em massa, a gente dilui a nossa responsabilidade entre os demais e a gente passa a realizar coisas que nós normalmente não realizaríamos. Me dá um exemplo, André. Se eu estiver numa aglomeração de muitas pessoas, eu passo a realizar um comportamento que eu sozinho não realizo. E outros autores fizeram um teste, falaram assim: olha, quando você está lá comendo sozinho e você corta a pizza em fatias, você come menos do que você com seus amigos pizza francesa. Por quê? Porque você sabe que você vai engordar, mas você acaba comendo mais porque você está vendo o teu amigo também engordando. Entendeu? Como assim, André? Se eu comer uma fatia de pizza, eu falo: caramba, essa fatia vai me engordar, eu estou aqui sozinho. Mas com meus amigos na mesa, tá todo mundo tomando chopp, comendo pizza, todo mundo vai ficar gordo, então eu diluo a responsabilidade. Sabe quando aquele bandido ele é capturado por um transeunte? Pega ladrão, o cara pega. Todo mundo não acaba agredindo aquele cara. Todo mundo acaba batendo nele. Por quê? Porque eu diluo a responsabilidade. Sabe quando você gosta do Flamengo, do meu Mengão, e dificilmente você xinga a mãe do juiz, porque o juiz é um cara sério, tranquilo, e a mãe dele não tem nada a ver com isso? Então eu na rua não vou xingar a mãe do juiz, mas no Maracanã, todo mundo xingando, xinga ou não xinga? Então os crimes cometidos por multidões,
eu tenho que reduzir a reprovabilidade da conduta. Entendeu? São chamados crimes multitudinários. Foi o que o Fux falou, olha, eu entendo o quê? Essas penas estão pesadas demais. Eu entendo que uma mulher com um batom, ela não está ali para realizar um crime de golpe de Estado com batom. Entendeu? O meio, ele é impossível a sua consumação. E o próprio André Mendonça, ele falou uma coisa interessante, que é o seguinte, olha só, se golpe de Estado é tirar a pessoa e botar um outro no lugar, se a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito é interromper uma atividade do Poder Executivo, atividade do Poder Legislativo e a atividade do Poder Judiciário, como é que eu poderia realizar esse crime? Com batom, significa dizer que o meio era incapaz de produzir o resultado. Eu estou dizendo que ali eu estou diante do crime chamado crime impossível. O que é isso? Eu matar uma pessoa com arma de brinquedo. Não dá para matar ninguém com arma de brinquedo. Entendeu? Então eu estou te dizendo que quando eu com batom eu tento dar golpe de Estado, quando eu com Bíblia tento dar golpe de Estado, quando eu com pedaço de pau, ainda que eu quebre tudo, tá claro? Quando eu quebro, é crime de dano? Sim. Um pedaço de pau, olha que frase bonita. Um pedaço de pau é um meio idôneo para cometer um crime de dano? Sim ou não? Sim. Olha que legal. Uma arma de brinquedo, ela é meio idônea para cometimento de crimes? Olha que legal. Arma de brinquedo. Eu posso cometer crime com arma de brinquedo? Sim ou não? O crime de homicídio, não. A arma de brinquedo para o crime de homicídio é um meio completamente inidôneo. Mas é um meio idôneo, com I, para roubar alguém. Então, uma arma de brinquedo, o simulacro, que pareça verdade, é um meio idôneo para roubar alguém, mas é um meio inidôneo para matar uma pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que um pedaço de pau, mas aquele pesadão mesmo, é um meio com capacidade para gerar dano, e dano qualificado. Então, por esses crimes, as pessoas devem responder. Agora, André, eu com um pedaço de pau, mas não é um pau não. São vários pedaços de pau. Eu com vários pedaços de pau, madeira, eu tenho, é idôneo a forma de dar golpe de Estado? É impossível eu dar um golpe de Estado com um pedaço de pau. É impossível abolir o Estado Democrático de Direito com um pedaço de pau. Até porque o ato foi realizado em um domingo. E domingo não tem atividade. Então eu estou dizendo o seguinte: golpe de Estado e abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, o meio empregado no dia 8 de janeiro, a inidoneidade, ele era absoluta pelo meio empregado, pedaço de pau, e pelo objeto. Qual é o objeto? Não havia atividade lá. Os ministros do Supremo não estavam julgando. O Congresso Nacional não estava fazendo lei. E o Poder Executivo não estava administrando. Então era impossível a realização desses crimes. Entenderam? Ah, André, me desculpe. E a minuta do golpe? E o punhal verde e amarelo? Isso são meros atos preparatórios. Note, eu não estou concordando com isso. Eu não estou dizendo que isso é legal. Eu digo legal de bacana. Eu não estou dizendo que deve-se fazer isso. Ninguém está falando isso. O que eu estou dizendo é que ainda que eles tenham feito a minuta do golpe, feito o punhal verde e amarelo, ido em cartório, reconhecesse firma e desse uma autenticação com o original, era mero ato preparatório, que o direito penal lhe trata como sendo impunível. Não é possível que ninguém consiga ver isso. Não é possível que a gente conversando, falando numa boa, a gente fale o seguinte: por que ninguém está compreendendo isso? Aí a pergunta que eu faço para a gente poder terminar a live numa boa: por que será que o Supremo Tribunal Federal ele não perpassa por essas questões? Eu adoraria que essas questões fossem resolvidas e respondidas nos autos do processo. Como eu não integro o processo, não sou advogado de nenhuma das partes, eu apenas rogo pela democracia. E o que é democracia? Democracia não é governo das maiorias. Vou repetir: democracia não é governo das maiorias. Mas a democracia é o governo das maiorias, onde os direitos das minorias são observados. Então, ainda que um governo atual, isso seja um governo diferente, um governo ao qual você não concorda, um governo que foi eleito, olha gente,
independente da opinião pessoal. Quem me conhece, quem me vê no Jornal da Manhã todo dia, sabe as minhas opiniões. Então aqui eu não estou querendo dar a minha opinião enquanto comentarista político, mas como juridicamente. Se o governo, hoje a maioria, é um governo da maioria, que é de esquerda, e se eu, em tese, não estou nem aí se são pessoas de direita, se são conservadores, amanhã o chicote muda. E mesmo que não mude, se eu não estiver respeitando os direitos das minorias, eu não estou diante de uma democracia. Tá? E uma coisa que eu posso falar no jornal, eu vou concluir minha live falando isso, agradecendo a todo mundo que veio aqui. Depois de amanhã vai ter mais, eu vou falar sobre outras questões. Estou querendo sempre fazer uma live. Queria que vocês inclusive me mandassem isso, tá? Me mandassem, passasse para outras pessoas, não é isso? Compartilhasse isso aí, a live vai ficar disponível aí. Compartilhasse, mandasse para outras pessoas, me dessem sugestões, mas normalmente eu quero fazer uma live agora, pegando algumas notícias aí e abordando as questões jurídicas disso que está acontecendo, tá? Por último, que eu falo sempre o seguinte, e aqui eu peço desculpas para quem discorda, mas somente numa democracia maquiada eu vejo que batom é uma arma. Só na democracia maquiada, batom pode ser considerado como arma. Eu lamento muito que a gente está vivendo agora. Eu quero confiar nas instituições, em todas, entendeu? Apesar de muitos problemas aí, não é isso? Mas, de qualquer maneira, fica esse recado aí. E numa democracia, entendeu? Posso fazer uma live também sobre as joias do Bolsonaro, que crime que cometeu, se não cometeu crime. A gente sabe o que aconteceu ali, a gente pode falar sobre isso, podemos falar sobre joia, falar de baleia, podemos falar de minuta de golpe, podemos falar de qual crime mesmo, qual é o outro? Vacinação, não é isso? Podemos falar de um montão de coisa, tá? Então eu peço para que vocês me mandem isso aí, não é isso? Live, e é isso aí, é sempre um prazer com vocês, estou querendo voltar isso aí, fiquei um tempo fora, não é isso? Eu estou desempenhando outras atividades aí, minha qualidade de professor está bem paradinha, mas aí eu já prometo a vocês aí, que o pessoal tanto do YouTube aqui, o YouTube deu uma galera aqui também, e o pessoal do Instagram aí, a gente fala sempre esse horário, 21h45, estou pensando amanhã, quinta talvez, de repente quinta-feira a gente faz aí, tá bom? Manda aí pra gente aí, vamos conversando. Pessoal, um abraço aí, revê-los aí, os amigos aqui que apareceram aqui, fortíssimo abraço, tudo de bom e até a próxima, pessoal.